Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho do Teorema de Tales. Não só do Teorema de Tales, mas qualquer tipo de conceito que envolve matemática, é bom a gente sempre situar o contexto, né? Vale lembrar que o Teorema de Tales, por exemplo, ele é um teorema que nasce na Grécia Antiga, né, por Tales de Mileto. Então, a ideologia, as correntes de pensamento que vingavam na época, né, que estavam na época na Grécia Antiga, o ideal, por exemplo, platônico de atingir a verdade por leis matemáticas, isso tudo influencia a maneira com que os gregos pensavam a matemática, né? Claro que esse conceito depois ele atravessa toda a nossa história, né? E aparece também aqui no nosso momento em diferentes aplicações que a gente encontra nos livros de matemática, encontra também na área das engenharias. Então a maneira com que esse conceito se atualiza vai depender muito da aplicação que a gente vai fazer sobre determinado conceito, que nesse caso é o Teorema de Tales, né? Eu acho importante sempre a gente pensar nisso quando a gente está estudando algum conceito matemático, para a gente não cair naquela de aquele discurso que a gente escuta muito, né? A matemática não serve para nada, eu não consigo achar sentido nisso. É que o sentido está muito ligado, como eu falei antes, à cultura do povo, à geografia da onde ele foi criado, né? Bom, mas nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Agora eu gostaria de mostrar para vocês especificamente, de forma bem simples, como o Teorema de Tales funciona. Bom, o Teorema de Tales ele tem a ver com retas paralelas. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, para mostrar para vocês, são três retas paralelas. Supondo que essas retas, então, estejam posicionadas da forma que eu estou mostrando aqui para vocês. Essa aqui eu vou fazer um pouquinho mais perto. Bom, então eu tenho três retas paralelas, né? Eu vou chamar, só para a gente generalizar, essa primeira retinha aqui eu vou chamar de reta A, essa aqui então de reta B e essa aqui de reta C. Bom, a gente já pode perceber que o Teorema de Tales tem a ver com retas paralelas, né? Bom, então eu tenho três retas paralelas. Eu vou traçar nessas retas paralelas duas retas que a gente chama de retas transversais. Então, eu tenho duas retas transversais. Supondo que essa aqui seja uma delas. E a outra, eu vou colocar ela um pouquinho mais inclinada, assim, para ficar melhor a visualização, só para vocês verem, certo? Então eu tenho duas retas inclinadas. Essas duas retas eu vou chamar essa da esquerda aqui de R e essa outra de S, certo? A gente costuma usar letrinhas minúsculas para indicar retas em geometria, né? Ok? Bom, então temos três retas paralelas, então A, B e C, e duas retas transversais. Eu vou colocar alguns pontos aqui que é importante para a gente definir bem o que é o Teorema de Tales. Então, tenho esse ponto, que são os pontos de intersecção, né? Esse ponto, estes dois aqui. Esse primeiro ponto aqui eu vou chamar de ponto A, maiúsculo. Esse aqui de ponto B. E esse aqui de ponto C. Lá no outro lado, então, eu tenho o ponto M, depois o ponto N e o ponto P. Bom, a gente já tem o contexto de análise do Teorema de Tales, que tem a ver, como já falei antes, com retas paralelas e retas transversais. Então, o que o Teorema de Tales diz de forma direta? O Teorema de Tales diz o seguinte, que numa relação, numa construção desse tipo, a relação AB é uma relação de proporcionalidade, certo? De AB dividido por BC, ou seja, então, né, a distância de A até B com relação à distância de B até C é igual à relação de proporcionalidade de M até N dividido por, então, de M até N, né?
a distância de M até N, dividido por N até P. Então, essa relação de proporcionalidade aqui, certo? A relação, como eu já falei antes para vocês, ó, a distância de A até B e depois de B até C. Claro que aqui eu estou mostrando de uma maneira simples, mas eu poderia pensar em outras ordens aqui de proporcionalidade que o Teorema de Tales também valeria. Existe, na verdade, uma ampliação dessa ideia aqui. Por exemplo, eu peguei a distância de A até B dividido por B até C. Mas eu poderia, em outra situação, fazer a mesma relação de A até C e de B até C igual a M até P de N até P. Essa relação aqui de escolha de segmento de reta no Teorema de Tales não faz muita importância para nós nesse momento, né? Porque a gente quer definir o Teorema de Tales mostrando que essas relações de proporcionalidade sempre valem quando as retas forem paralelas, ok? Então, essa relação aqui, que é uma distância, né, de A até B, como eu falei, dividido por B até C, igual MN dividido por NP, que são distâncias, segmentos de reta, né? Essa relação aqui, ela é válida, sempre é válida, segundo o Teorema de Tales. Bom, esse é o Teorema de Tales de forma simples. Agora eu vou fazer rapidinho aqui com vocês um exemplo numérico, só para vocês verem como é que funciona. Então, supondo que a distância para nós de A até B seja de 3 centímetros, supondo que seja 3 centímetros. E essa de baixo de 2 centímetros. E essa aqui seja de M até N de 4,5 centímetros. E essa distância NP eu vou chamar de X. Supondo que seja o valor que a gente queira encontrar. Vocês já podem ver de cá, claro que a aplicação não se reduz a isso, tá? Mas a gente pode já de início pensar que o Teorema de Tales, ele serve, uma das aplicações dele é justamente a partir de 4 segmentos, certo? Proporcionais, ligados a retas paralelas. Se eu tenho 3 valores, eu consigo achar o quarto valor através dessa relação aqui, que é o Teorema de Tales. Então vamos fazer uma montagem rapidinho, só para vocês verem como funciona numericamente. Então, ó, no lugar de A a B, eu vou colocar então o valor que eu tenho, que é, deixa eu centralizar aqui melhor, vou fazer aqui, que é para nós, o 3 centímetros. Eu não precisaria colocar a unidade de medida agora, mas não tem problema também se a gente colocar nesse momento. Dividido, então, né? Então, ó, coloquei no lugar do AB, coloquei o 3 centímetros. Agora, no lugar do BC, eu vou colocar também o valor que eu tenho correspondente ali, ó, que é 2 centímetros. Então, dividido por 2 centímetros. Igual, vamos lá o outro, ó, o valor MN é 4,5 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, 4,5 centímetros, dividido pelo valor de X. Bom, tendo então feito essa substituição, agora fica fácil, porque a gente está diante de uma equação. Vocês lembram que é só multiplicar em X, que a gente chama, né? Uma equação. Então fica X vezes 3, fazendo aqui no lado, então fica 3x igual 2 vezes, então 2 vezes 4,5 é 9. Eu poderia até trazer as unidades de medida de novo, mas eu não vou colocar porque a gente está aqui simplesmente resolvendo a equação agora. Então, ó, 3x, 2 vezes 4,5, 4,5 mais 4,5, né, vezes 2 é 9. Então, aqui de novo, uma relação na equação x é igual a 9 dividido por 3. Ou seja, x igual a 9 dividido por 3 é 3. Agora sim eu vou colocar a unidade de medida, 3 centímetros. Certo? Aqui também é fácil de pensar, a gente pode fazer futuramente um outro vídeo explicando com mais detalhes isso. Mas 3 vezes x
Eu poderia pensar qual é o número que multiplicado por 3 dá 9, que seria uma outra forma de pensar a resolução dessa equação, ok? Mas não é aqui o objetivo do vídeo. Bom, pessoal, a partir então da relação que a gente estabeleceu do Teorema de Tales, a gente conseguiu achar o valor de x, que, claro, considerando o valor 3 centímetros, 2 centímetros e 4,5 centímetros, então, segundo o Teorema de Tales, o valor n até p vale para nós 3 centímetros, ok? Bom, pessoal, essa é uma maneira rápida e um exemplo simples que eu utilizei aqui para mostrar para vocês como funciona o Teorema de Tales. Claro que existem outras formas e outras maneiras de a gente apresentar, utilizando até problemas mais complicados, mas o objetivo do vídeo aqui foi realmente só mostrar para vocês de forma rápida como o Teorema de Tales funciona numa aplicação envolvendo unidades de medida, que nesse caso a gente usou 3, 2 e 4,5, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Os próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre a matemática grega, vou falar um pouquinho mais sobre outras aplicações envolvendo a geometria e também algumas aplicações, algumas resoluções de problema, ok? Valeu, grande abraço, até mais.